versículo 38 ao versículo 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu venha servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus. Hoje o dia está abençoado, né? Uma chuvinha dessa para nós aqui, para dar uma refrescada. Mas eu quero te convidar a meditar na palavra comigo. Creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. Enquanto eu estudava, enquanto eu meditava, enquanto eu preparava algo para trazer nessa noite, Deus ele já falou comigo. Então que você venha abrir o seu coração e deixe o Senhor falar com você nessa noite. Amém? Lemos aqui a palavra do Senhor em Lucas capítulo 10, 38 ao 42, uma passagem bastante conhecida, que vai falar acerca de Marta e Maria, duas irmãs, as irmãs de Lázaro, uma família muito amada por Jesus, uma família que quando Jesus ia até o povoado de Betânia, ele sempre costumava passar lá. Ele se sentia bem com aquelas pessoas. E nesses versículos que eu acabei de ler aqui, eu quero destacar fortemente o comportamento dessas duas irmãs, o comportamento de Marta e o comportamento de Maria. Quem foi Marta e quem foi Maria? Eu quero começar destacando, à luz da Bíblia, alguns comportamentos de Marta, algumas características de Marta. Marta, a Bíblia fala, em várias traduções diferentes, que ela era uma mulher inquieta. O fato de Jesus e os seus discípulos passarem em Betânia, Marta, ela se inquietou em fazer os preparativos para recebê-los, em preparar o alimento para recebê-los. A gente não está falando de um, nem de dois, no mínimo uns 12 aí. E Marta, sabendo disso, que aqueles homens estavam famintos, que queriam comer certamente, Marta, ela se inquieta na intenção de preparar algo para eles comer. Marta também era uma mulher muito ocupada com seus afazeres. A intenção de Marta era de dar o seu melhor, sendo um banquete, que seja, ela queria dar o seu melhor naquele momento. Marta, ela está focada de forma grandiosa naquilo que ela estava fazendo. Marta também, ela estava bem ansiosa de entregar ali o seu melhor para aquelas pessoas, para Jesus, por que não dizer. Marta era uma mulher acelerada, com toda essa inquietação para preparar o melhor. Certamente Marta era uma mulher acelerada, preocupada e agitada. O versículo que eu li aqui no 40 vai dizer: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Marta, ou a intenção de Marta, não tem nenhum mal. A intenção dela era servir, a intenção dela era dar o melhor. Porém, a gente vai encontrar algumas consequências deste comportamento de Marta. Em contrapartida, nós temos Maria, a sua irmã. Maria, a Bíblia deixa bem claro, de forma bem intuita, fala que, dizendo que ela fica sentada aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Então temos de um lado Marta, preocupada de fazer um banquete, de dar o seu melhor, e do outro lado temos Maria, uma mulher que simplesmente entende tudo o que tem para fazer, mas ela fica sentada aos pés do Mestre. E meditando nisso, irmãos, eu te convido a meditar comigo. Olhando para o comportamento de Marta, eu quero destacar aqui alguns pontos. Em Lucas capítulo 10, os versículos que antecedem a passagem de Marta e Maria, Jesus vai falar acerca do bom samaritano, versículo 20 ao versículo 37. Uma passagem, uma parábola bastante conhecida, onde havia um homem que ele foi espancado, roubaram tudo que ele tinha, deixaram ele, algumas versões bíblicas vai dizer que deixaram ele semi-morto, e por ali foi passando
sacerdote, passou de longe, não pôde atendê-lo. Depois foi passando um levita e por último um bom samaritano que ajudou. E eu fiquei aqui pensando, se esses versículos antecedem a passagem de Marta e Maria, o que eu posso extrair de tudo isso do texto bíblico? Irmãos, primeiro ponto que eu quero mencionar: se uma pessoa que possui o comportamento de Marta passasse por aqueles moços, eu estou fazendo aqui uma analogia, uma comparação. Não estou dizendo que Marta passou por aquele moço, estou dizendo que uma pessoa humana com o comportamento de Marta, se passasse por aquele moço, essa pessoa também não teria disposição para socorrer ou para ajudar. Mas por que, irmão, você faz essa comparação? Porque uma pessoa que possui o comportamento de Marta, ela está tão focada em gastar energia em outras coisas, que ela não consegue ou ela não encontra disposição para ajudar ou socorrer, porque a energia dela está canalizada em outras coisas. E por consequência disso, se nós, seres humanos, servos do Senhor, canalizamos a nossa energia em outras coisas, mesmo que de boa intenção, e por algum momento ou por acaso deixando de atender o nosso próximo ou o nosso irmão, nós estaremos quebrando um dos principais mandamentos bíblicos. Lá em Mateus 22, a Bíblia vai dizer: e Jesus disse que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E segundo, semelhante a este, ou seja, tão importante quanto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu estou te falando que uma pessoa com um comportamento de Marta, tão atarefada, tão aprisionada nas suas coisas, se passasse por aquele moço que na parábola também não conseguiria ajudá-lo. Não porque é uma pessoa má, mas porque o foco dela está tão preocupada e quieta que não consegue olhar nem para a direita nem para a esquerda. E isso é um problema. Quando eu estava analisando e lendo isso, eu parei para pensar na minha vida. Falei: Senhor, eu já vi algo parecido. Não por intenção, não por intuito de desagradar o coração de Deus, mas eu já passei por uma situação semelhante a essa. E são pequenas coisas, irmãos. São pequenas coisas que, quando a gente para analisar, a gente comete uma vez na semana, a gente comete 2, 3. Quando passamos tão atrasados, quem sabe, desapercebidos, tão focados em algo que esquecemos de algo, ok? Mas o Senhor nessa noite nos convida a desacelerar, a ir com calma, a ir com tranquilidade. O que vai acontecer, o que está para acontecer, vai acontecer, mas nós precisamos andar conforme os passos, conforme a vontade do Senhor. Não adianta nos inquietarmos, não adianta ficarmos ansiosos, preocupados e como Marta, andando de um lado para o outro. Mas Senhor, a intenção é boa, eu quero dar o meu melhor, eu quero fazer banquete, eu gosto de muita gente, eu gosto de agradar. Mas se não parar para sentar e ouvir Jesus falar, está fazendo o objetivo errado, está no objetivo errado. Glória a Deus. Segundo ponto, uma pessoa com um comportamento de Marta, que não consegue parar e sentar e ouvir Jesus falar, é uma pessoa que, por consequência, ela não cresce na fé, ela não evolui na fé, ela não amadurece espiritualmente falando. Marta estava lá na sua casa com a intenção maravilhosa, mas Marta não parou para ouvir Jesus falar. Marta tem sinais claros que a prioridade dela está invertida. A prioridade dela é fazer banquete, e naquele momento a prioridade de Jesus era que Marta se sentasse aqui com eles. Marta, ela troca essa ordem, ela troca a prioridade. Irmãos, estamos falando do Mestre. Nada é mais importante do que ficar sentado aos pés de Jesus. Não é fazer grandes congressos, grandes cultos, grandes multidões. Se o Senhor não estiver no centro, nada vale. Preparar algo extraordinário, se o Senhor não for o foco, de nada vale. Encher essa igreja e o povo não parar para ouvir Jesus falar, de nada vale. Mas eu quero louvar a Deus pela minha e pela tua vida,
por olhar a sua irmã Maria sentada aos pés de Jesus. No versículo 40, Marta vai dizer assim, a Bíblia fala, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que ajude-me. Irmãos, eu consigo ver aqui um tom de certa ação na vida de Marta. Senhor, se fosse uma nordestina, mas ela é brava. E a gente sabe que é isso. Senhor, o Senhor não se importa, o Senhor não está vendo ali a minha irmã sentada. Aí assim, a gente olharia de cruzou, aí parada no tempo, só ouvindo. O Senhor não se importa dela não vir aqui me ajudar. O Senhor não se importa dela não se levantar e vir aqui. Eu estou tão atarefada, eu estou tão sobrecarregada. Senhor, o Senhor não está vendo o que ela está fazendo? Aí a Bíblia vai falar assim, Marta, Marta, você está tão preocupada, inquieta com muitas coisas. Jesus fala que Marta, desacelera, Marta. Marta, vai com calma, Marta. Existem coisas importantes e existem prioridades. Alimentar-nos, Marta, é importante, mas a prioridade é a palavra do Senhor. Marta, vai com calma, Marta. Marta, você está muito inquieta, você está muito preocupada. A prioridade hoje é ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vai com calma, Marta. E Jesus repreende o comportamento de Marta. Jesus exorta Marta e ele finaliza dizendo, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Marta, vocês são irmãs? Vocês têm anos de convivência por serem irmãs? Mas algo precisa ser aprendido com Maria. Ela escolheu a minha parte. Ela escolheu ouvir. E essa parte dela não lhe será tirada. E aí agora eu quero trazer em contrapartida o comportamento de Maria. O que Maria tem a nos ensinar com o seu comportamento e com as suas ações. Uma pessoa como Maria, com o comportamento de Maria, trazendo a noção tudo aquilo que eu acabei sobre o comportamento de Marta, se uma pessoa com o comportamento de Maria passasse por aquele moço, ela teria tempo e disposição para ajudá-lo e para oferecer uma palavra. Uma pessoa que resolve ficar aos pés de Jesus, aprendendo sobre ele, ela, se passasse por aquela situação, ela saberia ouvir, ela saberia oferecer uma palavra. Isso por quê? Porque ela ouviu Jesus. Se ela ouviu Jesus, ela aprendeu sobre ele. Glória a Deus. Marta, Maria, desculpa, ela executaria com êxito o mandamento que eu acabei de ler, que fica lá em Mateus, capítulo 22, sobre amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Maria executaria esse mandamento com êxito. Segundo ponto, uma pessoa com o comportamento de Maria, ela consegue parar, sentar, ouvir e aprender sobre os ensinamentos de Jesus. Para uma pessoa com o comportamento de Maria ou da própria Maria, não tem muito problema para ouvir Jesus falar. Não tem dificuldades para ouvir Jesus falar. E isso nós precisamos aprender com a vida de Maria. Ouvir Jesus, vir aos cultos, estar aos pés dele, não pode ser um fardo, não pode ser um peso, não pode ser um problema para nós na nossa trajetória cristã. Maria também compreende e entende que fazer, como eu já havia falado, só que agora no sentido inverso, fazer a comida para Jesus era importante, mas ouvir o que ele tinha a falar era a prioridade máxima. Marta talvez não tinha aprendido isso. Com toda a sua convivência com Jesus, talvez não estava claro para Marta esse tipo de comportamento. Mas Maria já conseguia compreender que estar aos pés de Jesus é mais importante. Maria
igreja. E como igreja devemos ser unidos e jamais se espalhar. Então, se Maria fizesse parte aqui dessa igreja, com certeza ela seria a mulher que chamaria, que acolheria. Porque uma igreja unida, Deus opera, né, irmãos? Uma igreja unida, Deus prospera a obra, Deus multiplica. E isso e mais coisas Maria tem a nos ensinar. Maria também não se sente sobrecarregada, porque ela entende a importância da divisão, ela entende que Eclesiastes 3, ela entende o que fala em Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todas as coisas debaixo em cima da terra. Então precisamos entender, precisamos ter o comportamento de Maria. Não adianta corrermos contra o tempo, não adianta desesperarmos, não adianta querer abraçar o mundo. Lá em Gênesis, o próprio Deus vai nos ensinar sobre a criação do mundo. O nosso Deus, o Criador do mundo, Ele poderia ter criado o mundo em uma semana, em um dia, em segundos, com uma palavra. Mas o próprio Deus, irmãos, Ele cria o mundo em 6 dias e no 7º Ele resolve descansar. Isso para nos ensinar que não, como ser humano, nem sempre vamos dar conta de fazer tudo, de fazer algo da nossa forma, de abranger, de abraçar todas as coisas. Pelo contrário, como ser humano independente do Senhor, nós devemos entender que é um passo cada dia. Você, eu, não conseguiremos resolver todas as coisas de uma vez só, mas Deus nos ensina que é um passo de cada vez. Deus nos ensina a separarmos todas as coisas, a dar um passo de cada vez, a não nos cansarmos a ponto de nos fadigarmos por carregar um fardo que não é nosso. Lá em Mateus 11, a Bíblia vai dizer, no versículo 28 ao versículo 30, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Marta estava tentando carregar um jugo que ela mesma impôs sobre ela, irmãos. Olha, observe, tem coisas que na caminhada cristã é uma prova, é uma luta que aparece, que surge, mas tem coisas que aparecem que é a gente mesmo que coloca na nossa caminhada. É um peso, é um pecado de estimação, é algo que tentamos carregar e não é para carregarmos. E a palavra de Deus diz, Jesus diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não leve a mais uma além do que você deve carregar. Não carregue uma cruz que não é sua. Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz, mas não queira carregar 2, 3, 4, porque nós não somos Deus, irmãos. Não somos Jesus. Nós somos seres humanos feitos de carne e osso, totalmente dependentes dele. E precisamos entender as nossas limitações. Aqui não existe super-homem, aqui não existe super-mulher. Aqui existem pessoas totalmente dependentes de Deus, totalmente dependentes das suas emoções, das suas decisões, totalmente dependentes para ir, para vir, para respirar. Sem a graça dele, sem a misericórdia dele, não estaríamos aqui. E não adianta querermos levar um fardo que não é nosso. Não adianta querermos nos auto-sobrecarregar. Basta um dia, a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia. Não queiramos levar algo que não é nosso, um jugo que não foi Deus que colocou sobre nós, um fardo que não devemos levar. Quem está acostumado, um detalhe aqui sobre Maria, lá antes de entrar aqui nesse ponto,
versículo 32 de João 11 vai dizer: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés. E aqui, essa palavra, irmãos, ela faz um link com o hábito de Maria. Hábito esse de estar aos pés de Jesus. Quando Maria se lança nos pés de Jesus naquele momento tão difícil, era como se ela estivesse dizendo: Senhor, é aqui que eu encontro refúgio, é aqui que eu encontro consolo. Já é hábito meu estar aos teus pés, é aqui onde eu encontro tudo que eu preciso. Aonde temos ido, aonde costumamos estar nas dificuldades, nas angústias? Será que quando aperta a situação, nós recorremos a alguém que tem uma palavra para alegrar o nosso ego, ou recorremos aos pés de Jesus? Será que quando estamos num momento difícil, saímos lendo outdoor, qualquer coisa que fale algo para nos saciar, ou nos lançamos aos pés de Jesus? A posição e o comportamento de Maria foi de ir correndo aos pés dele, porque, irmãos, não existe outro lugar melhor se estar a não ser aos pés de Jesus. Nós podemos passar por muitos lugares nessa terra, estarmos ou pisarmos nas maiores maravilhas terrenas deste lugar, mas o melhor lugar sempre será estarmos aos pés de Jesus. E Maria sabia disso. Mesmo ela como um ser humano dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mesmo ela com toda essa insegurança, porque a nossa fé às vezes oscila. A nossa fé às vezes está bem alta, mas às vezes está tranquila. Tem dia, e eu falo isso por mim, tem dia que eu acordo lá em casa, glória a Deus, Jesus é bom, mas tem dia que eu acordo, será que nada vai dar certo? É a nossa fé, é a caminhada cristã. Você não é perfeito, eu não sou perfeita. Nós procuramos alcançarmos a santidade e melhorar cada dia em Deus, mas tem dia que a nossa fé oscila. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente está cantando louvores, tem dia que a gente não tem nem palavras para orar. Mas em todos esses momentos, em todas essas situações, o melhor lugar para se estar sempre será aos pés de Jesus. Ele te entende, ele te compreende, ele te sonda. Salmo 139 diz que ele nos sonda, ele nos conhece. Se subirmos ao mais alto, se descermos nas profundidades do mar, ali o Senhor estará. Se estivermos aqui ou na nossa casa com a porta fechada, ou num lugar bem distinto, bem longe, longínquo, o Senhor também estará. Uma das coisas mais lindas, quando eu pisei os meus pés pela primeira vez fora do país, foi poder ver pessoas de nacionalidades tão diferentes, idiomas tão diferentes, adorando o mesmo Deus. Pessoas tão distintas culturalmente falando, mas abrindo a boca e adorando ao mesmo Deus que eu conheci no Brasil. Pessoas que fazem ideia do que eu falava e eu tão pouco que elas falavam, mas quando abri a boca, a adoração era para o único Deus que é verdadeiro, para o único Deus que é verdadeiro, que é fiel, que reina para todo sempre. Onde estivermos, aonde passarmos, o nosso Deus sempre nos sondará, nos conhece e nos acompanhará. Glória a Deus. E Maria entendeu isso perfeitamente. O resumo da vida de Maria foi entender o que era importante e o que era prioridade. Foi entender